Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por podermos estudar mais a Tua Palavra, Senhor, por podermos estar aqui com os nossos irmãos, para aprender mais de Ti, Senhor, para termos mais comunhão com os outros também. Nos ajude agora, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender Teus ensinos, quem Tu és, Senhor, e que isso transforme a nossa vida, Senhor, a nossa forma de nos relacionarmos a Ti, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, o que a gente viu na aula passada? Imutabilidade foi a última, antes foi soberania, supremacia. E o que quer dizer que Deus é imutável? Ele não muda seus propósitos, seus desígnios, seu conselho, né? Seu caráter, sua essência, seus atributos. Ele é o mesmo. Isso quer dizer que a salvação que Ele prometeu está garantida. E as ameaças que Ele fez também serão executadas. Certo? Então Deus é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã, para sempre, né? Para toda a eternidade. E hoje então a gente ficou de começar e acabar a santidade de Deus. Né? E eu vou continuar seguindo o Pink. Quando eu chego nesse tema, a vontade de pegar um dos meus livros prediletos, que é do Sproul, sobre a santidade, só que aí ia levar muito tempo. E o Pink também é muito bom. Então agora a gente vai ver esse atributo, que é chamado de atributo dos atributos, sobre Deus é santo. Tá? Então o que quer dizer a santidade de Deus? Primeira pergunta, né? O que é santo? Tem dois sentidos para essa palavra, né? Um é o separado. Quando a Bíblia fala que nós somos santos de Deus, não quer dizer que nós já somos puros e perfeitos, mas certamente já somos o povo separado de Deus. E outra questão é pureza. Certo? Pureza, ser moralmente correto, de acordo com o caráter de Deus. Então Deus é a santidade em si, porque o que é moral, o que é correto, o que é perfeito, é a sua natureza. E o primeiro texto que já está escrito aí é Apocalipse 15:4, que fala: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Por quê? Pois só tu és santo. Só o nosso Deus é verdadeiramente santo. Ele, no sentido de separado, ele é o único que não é criatura. Certo? Deus, ele é o Criador. E dessa forma não vai ter ninguém, ou qualquer ser, que se aproxime dele. Porque todo o resto vai ser criado. Ele é o único que não foi criado, que é eterno. Então ele vai ser sempre santo nesse sentido inigualável. E também puro, perfeito, moralmente correto. Então santidade é falado que é a excelência da sua natureza divina. Ele é glorificado em quê? É quando Moisés fala, Êxodo 15:11, ele é glorificado em santidade. Certo? Então isso é a excelência dele. Ele é a soma, a santidade dele seria a soma de toda a excelência moral que é encontrada em Deus. Certo? Onde não há treva nenhuma, que é 1 João 1:5, fala que Deus é o quê? Luz. E não há nele treva nenhuma. Certo? Então Deus não tem nem variação, nem sombra, nem nada, ele é luz. Ele habita numa luz inacessível. Nele não há qualquer mancha, qualquer pontinho maculando a sua santidade. Então ele é a excelência moral que é encontrada somente em Deus. Certo? Então a gente pode pensar nisso também como a santidade do nosso Deus. E um texto que muitos conhecem, que fala que adorai o Senhor na beleza do quê? Da sua santidade, que é o Salmo 96:9. Então a gente usa muito esse texto. E o Stephen Charnock, ele fala que o poder é a mão ou o braço de Deus. A onisciência seria o seu olho. A misericórdia, as suas entranhas, o que ele é no seu ser, assim, no seu profundo, que ele é misericordioso dentro dele mesmo, que emana dele. E a eternidade é a sua duração. Mas a santidade é o quê? A sua beleza. A beleza de Deus é manifestada. A santidade manifesta a beleza do nosso Deus. Certo? Da mesma forma que o poder, o braço forte dele manifestaria o seu poder, a beleza é manifestada por sua santidade. Esse é o atributo que manifesta melhor o caráter belo do nosso Deus.
Então Deus, o Stephen continua, é frequentemente chamado de santo em vez de todo-poderoso, certo? E se destaca por esta parte de sua dignidade mais do que por qualquer outra. Este é mais fixado como epíteto para o seu nome do que qualquer outro. Você nunca encontra expresso como seu poderoso nome, ou seu sábio nome, mas sim como seu grande nome e, acima de tudo, seu santo nome. Certo? Este é o maior título de honra que Deus usa, que a Bíblia usa. Neste último transparece a majestade e a venerabilidade de seu nome. Certo? Então, por mais que seu nome seja poderoso, seu nome seja de fato sábio, nome poderia ser atribuído também, mas o que ele mais usa é seu santo nome, certo? Porque ele é santo e essa santidade então manifesta a sua beleza, a sua pureza, a sua forma de ser inigualável. Então esta é a perfeição divina, ela é celebrada como, né? O texto mais conhecido quando se fala de santidade é aquele que está lá em Isaías. É Isaías 6:3. E a gente tem essa forma hebraica de dar ênfase, que é o quê? Repetição, certo? Quando a gente fala duas vezes, a gente já está trazendo uma ênfase. Jesus usava muito isso. É quando ele falava, em verdade vos digo, amém, amém. Prestem atenção. O que eu estou para falar é de extrema importância. Ou quando ele se referia a uma pessoa, Pedro, repetia o nome duas vezes para ter essa ênfase. E como o Sproul falava, só tem um atributo de Deus que é repetido ao superlativo, que seria 3 vezes repetido. Que é qual? Santo, santo, santo. Que a gente tem em Isaías e depois tem em Apocalipse também. 3 vezes repetindo a santidade de Deus. Então, o único atributo que é colocado realmente como acima de todos, se é possível, colocar um acima de todos, seria santidade. Deus jura pelo quê? Pela sua santidade. Abram lá Salmo 89, 35. Acho que é falando sobre Davi. Ele fala assim, uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? No versículo anterior, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Por quê? Porque eu jurei por minha santidade. Então, santidade se referindo à pessoa, à expressão completa do próprio Deus. Ele jurou pelo quê? Quando a gente fala que Deus não tem como jurar pelas coisas abaixo, para ele manifestar a sua firmeza, ele jura por si mesmo. E aqui está falando que o jurar por si mesmo é pela sua santidade, mostrando que a santidade é a expressão completa de quem Deus é. Certo? Mais do que qualquer outro atributo em si, santidade seria como... não me lembro o que o J significa, que é o atributo dos atributos. Certo? Então, santidade seria o atributo que a gente atribui a todos os atributos. Deus é sábio de uma forma santa. Deus é misericordioso de uma forma santa. Então, ele é santo em tudo o que ele faz. Em todos os atributos, em toda a sua essência, ele é santo. E assim como parece desafiar uma excelência acima de todas as suas outras perfeições, assim é a glória de todo o resto. Assim como é a glória da divindade, assim é a glória de toda a perfeição na divindade. Assim como seu poder é a força delas, assim sua santidade é a beleza delas. Assim como todos seriam fracos sem a onipotência para apoiá-los, os atributos seriam fracos sem a onipotência para apoiá-los, assim todos seriam indecorosos sem a santidade para adorná-los. Se isso fosse manchado, todo o resto perderia sua honra. Assim como, no mesmo instante, o sol perdesse sua luz, perderia seu calor, sua força, sua virtude, geradora e vivificante. Então, sem a santidade, Deus seria, como ele coloca aqui, indecoroso. Certo? Todos os atributos seriam manchados. Porque sem a sua santidade, sem a sua pureza, o que seria do nosso Deus? Perderia toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque ele seria manchado. E não queremos, não é possível ter um Deus manchado por qualquer coisa que seja. Então não tem como atribuir, que é o princípio que a gente fala de o a priori, de toda a teologia. Deus não faz o quê? O mal. Deus não é mal. Ele não intenta o mal. Ele jamais praticará injustiça. Por quê? Porque ele é santo. Certo? Assim como a sinceridade é o brilho de toda graça em um cristão, assim é a pureza, o esplendor de cada atributo da divindade. Sua justiça é uma justiça santa, sua sabedoria uma sabedoria santa, seu poder um braço santo. Como está em Salmo 98:1, sua verdade ou promessa é uma santa promessa,
Seu nome, que significa todos os seus atributos em conjunto, é santo. Certo? Então essa é a santidade de Deus, a excelência divina em todos os seus atributos. Como isso se manifesta, então? Então a santidade de Deus ela é manifestada no que Ele faz, nas suas obras, em tudo que Ele faz, pronuncia, diz, faz executar. Nada que não seja excelente pode proceder de Deus. Certo? Tudo que Ele fez é o quê? Bom. Quando Ele terminou de fazer a criação, o que Ele pronunciou sobre a criação? Quando Ele viu tudo que Ele fez e viu que era muito bom. Porque nada que Ele faz pode ser manchado, ruim, meia boca, como a gente faz, levando nas coxas. Deus não faz dessa forma. Certo? Como a gente muitas vezes faz e não devemos fazer. Certo? E tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, porque o nosso Deus é assim. Então tudo que Ele faz é muito bom. Eclesiastes fala que Deus fez o homem reto, mas ele se enfiou em maus caminhos. Mas Deus o fez reto. Os anjos também foram criados perfeitos, mas nem todos, como está lá em Judas 6, guardaram o seu estado original. E a gente não vai discutir, né, a origem do mal, já falaram várias vezes aqui em vários momentos recentemente, mas tudo que Deus faz é bom. Certo? Por isso que a gente fala, o mal é ruim, o mal é o pecado, mas se o mal existe, é porque é bom que ele exista, porque de alguma forma isso vai glorificar o seu nome. Isso vai trazer honras e majestades ao nosso Deus. Por mais que a gente não consiga explicar e não saiba o porquê, a gente sabe que se Deus assim fez com que as coisas acontecessem, é porque é bom. É para o nosso bem. Certo? Porque Ele é santo. Tudo bem? Deus manifesta também a sua santidade na sua lei. Certo? A lei proíbe o pecado em todas as suas formas. Que a gente aprendeu muito bem com o Sermão do Monte. Do mais refinado, né, até a forma mais grosseira do pecado, do intento da mente até a poluição do corpo, de desejos secretos até o ato manifesto. A lei proíbe tudo isso, porque a lei é santa. Certo? O que Paulo fala em Romanos 7,12, o que ele descobre com a lei, depois que ele vê todo o pecado e tudo mais, ele fala que a lei é o quê? É ruim? Pela lei veio a morte? Mas a lei é santa, pura, como a gente tem Salmo 119 que a gente está estudando, e o Salmo 19 na versão mais compacta, né, que a lei é santa, mais desejável, mais agradável do que qualquer outra coisa. Essa é a lei do nosso Deus, porque manifesta o seu caráter, manifesta a sua excelência, quem Ele é. Então a lei só pode ser santa, certo? Não há por que ir contra a lei de Deus, ou difamá-la, ou falar que ela é ruim, ou qualquer coisa que seja, falar que você não deve seguir a lei de Deus, porque cumprir a lei não vai te salvar, mas a lei é o quê? É a manifestação da excelência de Deus, da santidade de Deus. É o exemplo que nós devemos ter sempre para seguir. Certo? Então, por mais que não seja o meio da salvação, é o meio de honrar e glorificar a esse Deus que é santo e manifestou a sua santidade na lei. Certo? Por isso, amamos a lei de Deus e cumprimos o máximo que podemos. Cada dia mais, cada dia pecando menos, pelo menos. Tudo bem? E a forma que Deus talvez melhor manifesta a sua santidade é qual? Na cruz. O que aconteceu na cruz? Deus puniu o pecado. Como? Pararam para pensar profundamente como é que Ele puniu esse pecado? A que ponto Deus foi para que o pecado fosse perdoado? O tamanho da santidade de Deus que fez com que Ele não poupasse quem? O seu amado Filho, em quem Ele se comprasse. Então aquela cruz manifesta, mais do que qualquer outro evento, a santidade de Deus. Quando Ele moeu o seu Filho para punir o pecado, manifesta que Ele realmente é um Deus santo acima de qualquer imaginação humana. Porque é imaginável você punir o seu filho daquele ponto. Vocês que têm filhos, já imaginaram o que Deus fez? Por um pecador que estava em inimizade com você, manifestando que Ele realmente é santo. Então nada manifesta mais a infinita santidade de Deus e sua aversão ao pecado do que a cruz de Cristo. Certo? Que puniu o seu filho amado. Poupou Isaac, poupou você, mas não poupou a Cristo para que você pudesse ter um relacionamento com Ele.
que é santo. Afinal, sem santidade, quem vai poder ver a Deus? Ninguém. Ninguém. Ninguém viu a Deus. Cristo que manifesta ele, né? Então, o Stephen Turner, que ele fala o seguinte, sobre esse ponto, né? Nem todas as taças de julgamento que foram ou serão derramadas sobre o mundo perverso, nem a fornalha ardente da consciência do pecador, nem a sentença irreversível pronunciada contra os demônios rebeldes, nem os gemidos das criaturas condenadas, dão uma demonstração tão grande do ódio de Deus ao pecado, quanto a ira de Deus, liberada sobre seu Filho. Nunca a santidade divina pareceu mais bela e amável do que no momento em que o semblante do nosso Salvador foi mais desfigurado em meio aos seus gemidos de morte. Ele mesmo reconhece isso no Salmo 22. Abram aí no Salmo 22. Quando Deus desviou seu rosto sorridente e cravou sua faca afiada em seu coração, o que o forçou a acreditar com tanta força o quê? Que é o que está lá no Salmo 22. Então, Salmo 22... Quem achou pode ler os 3 primeiros, por favor? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu inimigo? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, o que o Stephen está falando aqui é que naquele momento de cruz, onde Deus virou seu rosto, né, a gente lembra da bênção lá dos sacerdotes, número 6, né, que fala, né, fazer o seu rosto ficar sobre nós e tudo mais, pensar em tudo por causa do rosto de Deus estando voltado para nós pecadores. Cristo fala ali naquela cruz que o rosto foi virado. O rosto amoroso, né? Não que Deus não esteja vendo, que a gente sabe que Deus é onisciente, está presente em todo momento, mas o amor de Deus foi desviado, porque naquele momento, naquela cruz, Deus se fez o quê? Pecado, se fez maldição em nosso lugar, e o que estava lá voltado para Cristo era o quê? A ira de Deus, punindo o pecado. E Cristo clamou então com tanta força, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse Salmo 22 que relata isso, a gente tem que Cristo, né, como a palavra de Cristo aqui, Salmo também falando, essa perversão de Deus, essa santidade, Cristo adora, ao ponto que ele fala, tu és santo. Deus meu, me desamparaste, mas tu és santo. E aquela cruz de Cristo manifesta a santidade acima de qualquer outro evento que aconteceu, acontecerá na terra. Certo? Pode ter todo, como ele fala ali, todas as taças de julgamento, todo o inferno, demonstrando a santidade de Deus, isso também não chega ao ponto de demonstrar com tanta força o ódio e a aversão de Deus ao pecado, quanto a cruz de Cristo, certo? Que puniu seu Filho amado. Tudo bem? Então Deus não é como nós, quando a gente considera pecadinhos leves, que podem ser desconsiderados, ignorados, certo? O pecado ele tem que ser punido, porque foi um pecado contra a santidade de Deus. Então Deus odeia todo pecado. Certo? O pecado é a abominação diante de Deus, que a gente tem em Provérbios, não precisa abrir lá agora. Então o pecado não pode existir sem que Deus demande sua punição. Certo? Caso contrário, ele não seria verdadeiramente santo, né? Ou mesmo seu ódio quanto ao pecado. Certo? Por Deus ser santo, é necessário que ele odeie o pecado, que é um ataque contra a sua santidade, contra a sua perfeição, contra a sua excelência moral. Certo? Então Deus muitas vezes perdoou pecadores, mas o que ele coloca aqui é que ele nunca perdoa, sabe o quê? Pecados. Não que seja errado a gente falar, Deus perdoou o meu pecado, mas por quê? Porque alguém pagou. Certo? Então ele te perdoou, mas seus pecados foram pagos, não foram ignorados e deixa para lá, vamos seguir a vida. Eles tiveram que ser pagos naquela cruz. Então a punição foi paga. Certo? Tudo bem? Então é esse ponto que ele fala, não perdoa pecados. Então o pecador só é perdoado com base de que outra pessoa suportou o seu castigo. Que é o que a gente tem em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há o perdão dos pecados. Tudo bem?
Então, se Deus é santo, e Ele é, os pecados necessariamente são pagos. A punição, certo? Ela foi paga completamente na cruz de Cristo, manifestando então o seu caráter, sua excelência moral, a sua beleza, certo? Uma perspectiva mundana, talvez, né? A gente começou a falar. Aí uma das provas que ele coloca da inspiração divina das Escrituras é a santidade de Deus. Qual ser humano, filho de Adão, poderia conjecturar um Deus dessa forma? Santo dessa forma? Como alguém chegaria a um pensamento, a uma religião dessa? É um conceito cujo não regenerado, né, o ímpio, não pode conceber sequer crer. Certo? Um Deus santo como esse, não tem como alguém pensar. Pensava-se que eu estou igual, como está lá Salmo 50, 21. Né? Então, um Deus imaculado, com extrema aversão ao pecado, não poderia ter sido inventado por qualquer filho de Adão. Certo? Ninguém. Se você tentar criar uma religião, pensar em um Deus aí, é impossível. Sim. Uma vez eu vi que uma característica do juízo final é que toda língua vai estar fazendo o quê? Questionando, reclamando e falando, Deus, isso não é justo? Não, todo mundo vai ficar calado. Porque a santidade de Deus vai estar manifestada de tal forma que ninguém vai questionar. Por que matou homens, mulheres e crianças? Por que mandou fazer isso, aquilo? Porque Deus é santo. Porque Ele é justo. E Ele executou então a sua justiça. Em vez de dar graça, como Ele comumente dá, dia após dia, foi o momento em que Ele falou, agora eu serei justo. E vou demandar essa justiça, matando todos. Crianças são santas, né, inculpáveis diante de Deus, elas merecem o quê? O juízo. Né? Todos são pecadores. Então, seres humanos pensam em pecado apenas como o quê? Um crime no máximo, né? E nem isso hoje em dia. Eu lembro, quando a gente estava estudando lá dos 10 mandamentos, que ele deu uma data lá, o último momento em que um pecado ainda era crime. Que agora nem mesmo o não matarás. Aí, afinal, a gente tem aborto, permitido legalmente. Então, não há nenhum mandamento que seja crime de fato em todo esse planeta Terra. Porque mesmo o 6º mandamento, o 7º já deixou há muito tempo atrás, o 6º mandamento já deixou de ser crime. Tamanha a perversidade humana. Então, qualquer outra coisa que a gente considere assim pecado, a gente ameniza. É chamada de quê? Defeito, um erro, um detalhe, um deslize. Um deslize, todo mundo tem direito a fazer um deslize. Vai falar para Deus que direito é esse. Então, a gente acaba amenizando as coisas. O Deus que a vasta maioria dos cristãos professos ama é visto como um velho indulgente, que não tem nenhum gosto pela loucura, mas que ignora com indulgência as indiscrições da juventude. Mas a palavra diz, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. E novamente, Deus que sente indignação todos os dias. Mas os homens se recusam a crer neste Deus e rangem os dentes quando seu ódio ao pecado lhes é fielmente imposto. Não, o homem pecador não teria mais probabilidade de conceber um Deus santo do que criar o lago de fogo no qual será atormentado para todo sempre. Por quê? Porque Deus é santo. A aceitação por Ele, com base nas ações da criatura, é totalmente impossível. Uma criatura caída poderia criar um mundo antes de produzir algo que satisfizesse a aprovação da pureza infinita. Podem as trevas habitar com a luz? Pode o imaculado ter prazer em trapos de imundícia? O melhor que o homem pecador produz é contaminado. Uma árvore corrupta não pode dar bons frutos. Deus negaria a si mesmo, difamaria suas perfeições, se considerasse justo e santo aquilo que não é em si. E nada o é que tenha a menor mancha contrária à natureza de Deus.
Certo? Nada existe que não tenha, no homem, que não tenha uma mancha contrária à natureza de Deus. Então, toda aquela que Deus ama o pecador, odeia o pecado, mas ama o pecador, Deus que aborrece do pecador, que cria o pecado no seu coração, certo? Que sente indignação todos os dias. E esse Deus Santo, quem conceberia um Deus como esse? A gente tem aquela ideia do nosso nada amado e nada querido Sigmund lá, o Freud, que por que ele explica a existência de religiões? Qual que é a explicação dele para que haja religiões? A ideia dele é que quando a gente tem um inimigo, um ser humano, nos maltratando, a gente pode tentar negociar com ele. Dar o nosso dinheiro, fazer favores, para que apazigue a ira dele. Não é? E quando tem calamidades naturais, né, terremotos, tempestades, no mar e tudo mais, como é que a gente negocia com uma força impessoal? Não tem como. E o que a gente faz? A gente cria, então, a gente personaliza aquelas pessoas, personifica aquelas coisas na forma de deuses para que a gente possa negociar, para que a gente possa apaziguar aquilo lá. E ele fala que o nosso medo das coisas da natureza fazem com que a gente produza essas religiões. E o que a Bíblia ensina? E o exemplo clássico é quando Deus acalma o mar. O que acontece quando Deus acalmou o mar? Quando os discípulos estavam no meio daquela calamidade natural, prestes a morrer, desesperados, temerosos, quando Deus fala, né, paz, acalma a natureza toda instantaneamente, o que acontece com os discípulos? Ufa! O que eles fazem? Ficam com muito mais medo. Por quê? Porque Deus é santo. O que está diante deles é algo acima de qualquer coisa que possa imaginar. Então, diferente do que Freud explica, o Deus que está aqui relatado não é aquele que, uma vez que apazigua as coisas, está tudo certo. É um Deus que causa muito mais temor ao pecador, porque ele é santo. Que é inimaginável alguém criar uma religião como essa. Certo? Não tem como. E pode, então, as trevas habitar com a luz, como Pedro falou quando Deus mandou, né, jogar rede e pescar. Afasta de mim, porque eu sou pecador. Pode as trevas habitar com a luz? De forma nenhuma. Né? Então, nada do que o homem possa fazer pode satisfazer a pureza infinita. Mas, né, bendito seja seu nome. Por quê? Pois o que a sua santidade exigiu, a sua graça providenciou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pobre pecador que se refugiou nele permanece no amado, em Cristo. Então, aleluia. Porque o que a sua santidade exige, ele mesmo provê. Certo? O carneirinho lá para substituir Isaac, ele proveu. Cristo, para substituir você no Calvário, ele proveu. O seu Filho amado, para que então a justiça dele fosse aplicada a você, né, e você pudesse estar diante dele pronunciado justo. Certo? Então a santidade é um daqueles que a gente fala atributo dos atributos, porque mostra realmente a beleza de Deus. Certo? Tudo bem até aí? Então, se chegar a ele, que a Natália começou a falar um pouco, porque Deus é santo, como é que a gente se aproxima de Deus? Como é que a gente se relaciona com esse Deus santo? Como é que a gente trata com esse Deus santo? Meu chapa, meu amigo, que muitos colocam por aí que teve uma visão com Cristo falando com meu mano, como se fosse, né, alguém qualquer. Então, qual que é a forma de se chegar a ele? Com a mais alta reverência. Esse Deus que é santo não se aproxima como se ele fosse um qualquer. Então, Salmo 99:5 fala que a gente vai se prostrar a ele no escabelo dos seus pés, no banquinho que ele põe os pés, com uma atitude de totalmente humilde. Porque quem somos nós diante desse ser, com essa excelência que não dá nem para imaginar completamente? E que foi o exemplo que foi colocado agora, né? Foi assim que ele exigiu de Israel. Levítico 10:3 é o evento em que os filhos de Arão trazem um fogo estranho para adorar a Deus. E o que acontece com eles? Morrem naquela hora. E qual que é a resposta de Moisés a Arão? Abram lá, Levítico 10:3.
Então, no começo fala, Nadab e Abiú, né, filhos de Arão, tomaram cada um seu incenso, seu incensário, puseram neles fogo, sobre este incenso trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Certamente Arão não ficou feliz com isso, como quem ficaria, né? E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão, então, se calou. Como a gente viu que a ideia desse se calou também, é que ficou em paz, porque não tem como questionar. Deus é santo. Os filhos dele não foram. Profanaram. Trouxeram fogo estranho, foram consumidos. E Deus falou que mostraria então a santidade nisso. E a gente já tratou esse texto também, quando está falando de eclesiologia, sobre a forma correta de adorar, como Deus é quem institui a forma que devemos adorar, que a gente tem que ter seriedade, santidade nisso. A gente viu sobre a ceia do Senhor, que aqueles que não discernem o corpo, acontece o que com eles? Essa é a razão porque não são poucos os que estão fazendo o quê? Dormindo, que morreram. Porque não aconteceu só nesse momento, ou só com Ananias e Safira, ou só com o cara que segurou a arga lá quando o carro caiu, esqueci o nome dele, Uzá. Deus é santo. E a forma que a gente tem que pensar a respeito e se aproximar dele é que Deus é santo. Ele vai mostrar a sua santidade a todos que se aproximam dele. Então, quanto mais nossos corações forem maravilhados por sua santidade, inefável, mais aceitáveis serão nossas aproximações a ele. E esta é a principal maneira de honrar a Deus. Como é que a gente honra, glorifica a Deus? Nós não glorificamos a Deus com admirações elevadas, pensamentos exaltados, expressões eloquentes ou serviços pomposos, como quando aspiramos a conversar com ele em espírito imaculado, e vivemos para ele, de que jeito? Vivendo como ele. Não é? Deus falou que a gente tem que ser santo, por quê? Porque ele é santo. Certo? Cristo veio, nos mostrou como viver, para que a gente possa imitá-lo. Paulo fala para a gente imitar Paulo, como Paulo imita quem? A Cristo. Certo? Então, como que a gente honra a Deus? Não é com manifestações externas, que podem ocorrer também, sendo tudo direitinho, meio regulado, isso vai glorificar e honrar a Deus. Mas a principal maneira de honrar e glorificar a Deus é com o que realmente está no seu coração. Certo? Com espírito imaculado e vivendo como Ele. Certo? Tendo um real conceito sobre quem Deus é e quem você é. Elevando a Deus e diminuindo a você. Então, o mesmo Deus, Paulo então em 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, você todo, seja conservado íntegro e irrepreensível, para honrar e glorificar esse Deus, que te tirou das trevas para o reino da luz do seu... Esqueci o versículo. Tirou das trevas para o reino do seu... Enfim. Vocês sabem qual é, né? Sim. Eu tenho uma dúvida assim. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre a questão da disciplina de Deus com os crentes, né? Quando nós pecamos e continuamos, né, em pecados de estimação, né? Aham. E uma das ações, essa afirmação ele fez, né? Uma das ações da disciplina de Deus, quando o crente ele continuamente não procura se corrigir naquele pecado, é tirar a vida dele. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, eu queria saber se isso tem embasamento bíblico ou não. Tirar a vida. Assim, o embasamento da disciplina é Deus disciplina a seu filho, açoita todo que ele recebe, que é Hebreus 12, né? 12. Por ali. Que Deus disciplina os seus filhos, para que eles se convertam aos caminhos de Deus. Certo? Agora, quando ele extermina, a gente tem esse relato sempre para quem não é do povo de Deus. Então, falar que a disciplina de Deus vai causar a morte, talvez é demais. Pelo que ele falou assim, Deus disciplinava, né, esse crente, mas ele disciplina esse crente e ele continua, né, insistindo ali, né? E Deus, pelo que ele falou, né, Deus tira a vida para preservar ele justamente do pecado, porque ele é dele, o crente pertence a Deus, né? Então, aí eu fiquei, meu Deus,
tá muito estranho. Deus tirar a vida para ele pecar menos e não ter muito do que... Não faz sentido. Aperfeiçoamento, né? Essa é a característica de um crente. Não é impenitente e Deus tirar a vida porque ele é extremamente impenitente. A característica de um crente que a gente vê é aperfeiçoamento. Aquele que se arrepende das suas más obras e busca realmente a santidade. Então, a gente não conhece o coração, mas pelas obras a gente pode conhecer que tipo de árvore ele é. É falar que não vejo base. Não sei se alguém vê, mas eu não vejo. Dos seus, né? Para evitar mais pecado, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, através de Cristo Jesus. A peregrinação do povo, que ninguém entrou, foi para que fosse um exemplo para nós. Não porque Deus os exterminou para que eles não pecassem mais. E não tem base. Até porque toda a ideia do evangelho a nós foi dado morrer uma vez, depois disso o juízo. Então não tem arrependimento após a morte. É para se arrepender antes da morte. Então não tem... E a proposta da disciplina é entregar o corpo a Satanás para que ele se arrependa e volte à comunhão, como aconteceu nesse caso que Paulo fez a disciplina acontecer, né? Que é toda a ideia da graça eficaz, né? Ou da graça irresistível, porque a pessoa vai reconhecer a Deus, vai amar a Deus, e obviamente, né, aqueles que são dele vão amar a Ele. Quem ama, não continua em pecado. Certo? Então não... Isso era por causa de suicídio? Que eu... Até porque nós somos levados a imitar a forma que Deus disciplina também, amor. E a gente não vai matar nosso filho. A gente vai disciplinar para que ele volte, né, fustigar, que ele não vai morrer para salvar a alma. Não tem base. Não vai matar o corpo, mas vai... Então é contrário ao que a gente tem como exemplificações em toda a Bíblia. Né? Toda essa ideia de morte é quando ele exterminava do meio do povo dele. Certo? Então é um mau exemplo. Muito bem. Santidade. Né? Então até aí tudo bem? Mais alguma questão? Que é o motivo que a gente disciplina. Né? Uma das características da igreja é disciplinar, porque Deus é santo e não permite que o pecado fique no nosso meio. A gente vai começar então agora o poder de Deus. A gente falou sobre a soberania, a supremacia, mas a gente vai voltar ao ponto de pensar sobre o poder de Deus. O que é, ou quão grande é, se é que a gente pode chegar a pensar no poder de Deus e no que isso aplica a nós também. Né? O que a gente pode pensar sobre nós, quem nós somos, a respeito disso. E a respeito do poder, a gente só pode ter uma concepção correta de Deus se pensarmos nele como todo-poderoso e todo-sábio. É um Deus que não pode executar a sua vontade, fazer o que lhe apraz, não pode ser Deus, como a gente já discutiu várias vezes. Então Deus tem uma vontade que deseja executar e também tem o poder para executá-la, fazer o que ele quer. Certo? O poder de Deus é aquela habilidade e força pelo qual ele pode realizar tanto o que lhe apraz
tudo o que lhe apraz. É tudo que sua infinita sabedoria direcionar e tudo que a infinita pureza de sua vontade resolver. Assim como a santidade, a beleza de todos os atributos de Deus, o poder é aquilo que dá vida e ação a todas as perfeições da natureza divina. Quão vãos seriam os conselhos eternos se o poder não interviesse para executá-los? Sem poder, sua misericórdia seria apenas uma débil piedade. Suas promessas um som vazio, suas ameaças um mero espantalho. O poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível, não pode ser contido, restringido ou frustrado pela criatura. Então, sem o poder de Deus, sua misericórdia seria o quê? Uma débil piedade. E é o que é pregado por aí. Nossos irmãos arminianos falam, né? Deus, Ele fez de tudo que Ele podia para salvar o pecador, agora tem que esperar ver o que acontece. Então, sem o poder de Deus, a misericórdia dele é uma débil piedade. Certo? Então, ele tem poder para fazer o que ele quer. Então, se ele quer salvar e redimir, ele tem o poder para isso. E ele vai fazer isso, sem sombra de dúvida. E vamos pensar então a respeito do orgulho humano. Salmo 62, 11 fala o seguinte: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Certo? Então, nenhuma criatura tem um átomo de poder, exceto aquele que Deus delegou. Então a gente tem que toda autoridade, todo poder que qualquer pessoa tenha, é o quê? Delegado. É derivado daquele que tem todo o poder. Mas Deus, Ele tem um poder inerente a Ele, não é adquirido ou depende do reconhecimento de alguma autoridade. Diferente dos homens. Qual que é o homem mais poderoso que existiu? Ou recentemente, qual o homem mais poderoso que teve por aí? Ou até os ditadores que têm e tiveram por aí, eles têm poder em si mesmos? Se eles não conseguirem controlar o exército ou a força poderosa da nação, eles podem fazer o quê? Tanto que muitos caíram, foram mortos, imperadores de Roma, quantos foram mortos e quantos golpes não aconteceram? Por quê? Porque o homem em si não tem poder. Qualquer pessoa que está em poder é porque os que estão abaixo delegaram isso a ele. Certo? Então o poder daquela pessoa depende dos que estão abaixo se submeterem. Porque se revoltarem, o que acontece? A pessoa cai. Por quê? Ela não tem poder para manter a sua autoridade. É tudo delegado. Certo? Não tem poder em si mesmo. Mas Deus tem. O poder de Deus é como Ele mesmo. Autoexistente e autossustentável. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar nenhuma sombra de poder acrescido ao Onipotente. Ele não se assenta em nenhum trono com suporte e não se apoia em nenhum braço auxiliar. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem toma emprestado seu esplendor de suas criaturas. Ele próprio é a grande fonte central e originador de todo poder. Que é o Spurgeon falando. Então, diferente dos reis humanos que se apoiam em tudo isso, o esplendor deles, na verdade, é o esplendor de todas as criaturas e vassalos que ele tem. Deus não. O esplendor, a majestade e o poder dele não está apoiado em nada a não ser ele mesmo. Certo? Então ele é, de novo, santo, é diferente de qualquer criatura que ele tem o poder em si mesmo. Então a criação demonstra o poder de Deus e também sua independência de qualquer coisa criada. Certo? O orgulho humano, então, é jogado onde? No pó, na sarjeta. Você pode fazer alguma coisa? Essa é a ideia. Você pode se livrar? Você pode se santificar? Você pode se qualquer coisa? Não. Por isso que a gente, quando orar, tem que orar como? Se Deus permitir. Porque você não tem poder nenhum a partir de Deus. Como Cristo falou, a partir de mim nada podeis fazer. Veja o desafio de Deus a Jó. Abram lá em Jó, que sempre é um texto bom. Quando a gente está sentindo orgulhoso, é ler Jó, não é? Jó 38. (4 ao 6), só esse pequeno trecho. O título editorial ali é O Senhor convence a Jó da ignorância. No 4 estava assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Disse-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar? Perdi.
com portas, quando irrompeu da madre, né, quando lhe pôs nuvens por vestitura, e assim vai, todo o capítulo, o que Jó pode responder? Nada. O que os homens hoje podem responder? Os que acham que sabem o porquê das coisas. Mas se você perguntar realmente o porquê até o final, pergunta por quê 10 vezes que a pessoa vai parar. E não vai ter resposta. Certo? Porque é Deus quem fez. E o homem, até hoje, sabe quase nada sobre como ele fez, sobre o poder dele. Porque ele é infinito em poder. Então ninguém é capaz de compreender a imensidão do seu poder divino. 26, Jó ainda, 26, 14. Que o capítulo fala sobre Deus, né? Traçou um círculo sobre a superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, se espantam ante a sua ameaça. Com sua força vende o mar, com seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Tudo isso, todas as demonstrações do poder que a gente tem manifestado na criação, Jó fala assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder quem o entenderá? O que a gente tem em manifesto aí de grandioso é um sussurro, é nada. Né? São apenas as orlas do caminho, é um sussurro que temos ouvido dele. O poder dele é muito maior do que é manifestado por aí. Certo? Então a gente não pode nem compreender o tamanho do poder de Deus. Então o poder também é usado como nome de Deus. O Filho do Homem é assentado à direita do Todo-Poderoso. Jesus Cristo falando para o sumo sacerdote que estava condenando ele à morte, né? Você vai me ver. Como? Assentado à direita do Deus, que é o quê? O Todo-Poderoso. Certo? Isto é, à direita de Deus. Deus e poder são tão inseparáveis que são recíprocos. Assim como sua essência é imensa, não podendo ser confinada a um lugar, assim como é eterna, não podendo ser metida no tempo, assim também é onipotente, não podendo ser limitada em termos de ação. O que Deus não pode fazer? Ele tem todo o poder. A gente fala que ele não pode morrer, etc., que as coisas dele, né? Mas ele não tem limites para o poder de Deus, a não ser ele mesmo. Então Deus é o Todo-Poderoso. Abacuque, abram lá em Abacuque, que essa parte também é interessante, que é similar a Jó, na verdade, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque 3, ele também fala sobre o poder de Deus, né? Tenho ouvido assim as tuas declarações, me sinto alarmado, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faça conhecida. Aí fala, Deus vem te temando, do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham de sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência, ele faz tremer a terra, sacode as nações, esmigalham os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os outeiros eternos, os montes, se desfazem diante de Deus. E o que Abacuque fala aqui, que é o final do versículo 4, é que tudo isso ali está velado o seu poder. Então tudo isso que parece manifestar toda a grandiosidade de Deus, na verdade mais esconde do que manifesta. Porque o poder de Deus é imenso, é infinito. Certo? Então esse capítulo que fala que Deus treme tudo, não revela de fato a imensidão do poder divino, mas esconde. Porque desfazer o monte é nada diante de Deus. Certo? Desfazer a terra, fazer tremer tudo, não é nada diante do poder de Deus. Então, os mais impetuosos elementos estão debaixo dos pés de Deus. Né? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, que é Jó ainda, né? Ele passeia pela abóbada do céu, voa nas asas do vento. Né? Todos os elementos estão debaixo do poder de Deus. Né? Deus anda sobre eles. Então, considere o poder de Deus na criação. O que ele usou para criar as coisas? Que a gente já falou. Pois ele falou e tudo se fez. Certo? Ele ordenou e tudo passou a existir. Pela palavra do seu poder, as coisas foram criadas. Certo? Ele não usou nada, nenhuma ferramenta, nenhum material. No princípio, só ele. Do nada, a partir do seu poder, da sua palavra, ele criou todas as coisas. Então, quem que olha para o céu da meia-noite e com um olhar racional, contempla suas maravilhas ondulantes? Quem pode deixar de perguntar, de que foram formados seus corpos celestes poderosos? Incrível, eles foram produzidos
sem materiais. Eles brotaram do próprio vazio. A estrutura majestosa da natureza universal emergiu do nada. Que instrumentos foram usados pelo arquiteto supremo para moldar as partes com tão requintada delicadeza e dar um polimento tão belo ao todo? Como tudo foi conectado a uma estrutura finamente proporcionada e nobremente acabada? Um simples fiat, que é o comando divino, né? Realizou tudo. Que assim seja, disse Deus. Comando fiat só, né? Define o fiat, que é o que Agostinho falava bastante, né? Sobre esse fiat dele, né? O poder dele, o comando de Deus que é irresistível, né? Que assim seja, disse Deus. Ele não acrescentou mais nada. E imediatamente o maravilhoso edifício se ergueu, adornado com toda a beleza, exibindo inumeráveis perfeições e declarando em meio aos serafins extasiados o louvor de seu grande Criador. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, que é Salmo 33, 6, que é o James Hervey. Então, o poder de Deus, que pode chamar à existência as coisas que não são, que está lá em Hebreus, né? É inimaginável, né? Não há limites para o poder de Deus. Então, considere o poder de Deus em preservar todas as coisas. Mas Salmo 62, o que preserva convida a nossa alma, que a gente já falou sobre a impossibilidade de qualquer coisa existir à parte de Deus. Tudo é sustentado pelo poder de Deus. Ele não só criou, como está lá no princípio, criou Deus, ele cria e mantém, sustenta, preserva. Sem ele, as coisas que são criadas não podem permanecer. Então Deus mantém homens e feras, plantas e tudo o que existe. O Hebreus 1, falando sobre a excelência de Cristo, ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Certo? O nosso Senhor e Salvador que sustenta o quê? Todas as coisas. Aquele que te redimiu, que prometeu de ressuscitar no último dia, ele sustenta tudo, todas as coisas. O poder dele para cumprir tudo o que ele disse é inimaginável. Então considere o poder de Deus em seu juízo. Estarão fortes, Ezequiel. É uma loucura mesmo, né? O ímpio, a gente pensar do lado do ímpio, né? Deus fala assim: estarão fortes as tuas mãos. Nos dias em que eu vier a tratar contigo, eu, o Senhor, o disse e o farei. Quem vai resistir a Deus quando ele vier e tratar com o pecador? Quem pode fugir? Quem pode lutar contra Deus? Quem pode permanecer diante de Deus, da santidade do nosso Deus e do poder do nosso Deus? Mesmo assim, se rebelam, mostrando de fato a nossa corrupção, né? A depravação do homem. Então, tratar com atrevimento aquele que pode nos esmagar mais facilmente do que nós esmagamos uma traça, é uma política o quê? Como o Pink coloca aqui, suicida. Certo? Eles são de fato loucos. Salmo 2 que fala que, né, podem se juntar todos os reis da terra, que Deus vai rir deles. No final, o último versículo fala: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Como a gente viu, Deus, o que ele tem em relação ao pecado? Ódio, se aborrece. O que ele tem em relação ao pecador? Ódio, se aborrece, se indigna todo dia. Em breve, o dia que ele apontou para juízo, virá. Se lhe inflamará a ira. E então, acontecerá o julgamento. Estarão fortes as tuas mãos quando ele vier tratar contigo? É de seus pecados de estimação que você guarda com tanto amor diante desse Deus santo e poderoso. Então tema, né? Adore. Então confie que Deus é todo poderoso. Nenhuma oração é difícil demais para ele responder. Mas se por um lado para o pecador não há garantia de sucesso, para aqueles que Deus amou ao ponto de matar o seu próprio filho por eles, esse Deus todo-poderoso está do lado desse povo eleito. Então, que oração é difícil demais para ele responder? Por que está abatida a sua alma? Qual necessidade é grande demais para ele suprir? Aquele que tem todas as coisas, todas as criaturas, todo o céu, toda a terra, tudo debaixo da terra pertence a ele. O que é demais para ele te suprir? Falta poder a ele? Qual paixão é forte demais para ele subjugar, faltando aos pecados lá de estimação? Qual paixão, qual pecado, qual desejo que você tem contrário à natureza de Deus é difícil demais para ser subjugado quando Deus está do seu lado? Certo? Porque anda pecando e não conserta os seus caminhos? Qual tentação é poderosa demais
Por que você cai? Falta força do seu lado? Quem está do seu lado? O Espírito Santo, que é chamado de quê? Consolador, ou em versões mais antigas, confortador. Com força. A força está do seu lado. Muito maior do que as tentações. O Espírito Santo está em ti. Qual miséria é profunda demais para ele aliviar? Por que você anda miserável? Você realmente precisa andar miserável? Abram no último texto para a gente encerrar essa EBD, que vocês talvez saibam já qual que é. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer o quê mesmo? Então, lá está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Deus é todo-poderoso. Sim. Como assim? Não entendi. O poder em relação aos mandados? Uhum. Sim, sim. Subjugar a terra, ter filhos. Uhum. Em frente ao poder de Deus? Ele deu os mandados. Deixa eu ver se eu entendi. Talvez no sentido que o poder pertence a ele. Todo o poder, então, é delegado. Ele nos deu esses mandados e nos deu, né, a autoridade para fazê-los. Talvez nesse sentido entraria sim, porque nós estamos em autoridade para subjugar a terra, para a gente poder construir cidades, por exemplo, não viver como se fosse, não toque em nada. Ele nos deu essa autoridade e nos deu o poder, a capacidade e a força para poder executar essas coisas. Nesse sentido, sim. Nossa vida no poder como sustentador e tudo mais entra. Mas eu não entendi muito bem o que exatamente. Poder como atributo comunicável. Deus sendo todo-poderoso, ele dá uma parcela de poder aos homens para executar em seu nome. Aí entra o mandato. Como representante de Deus, sendo manifestando. Manifestando o poder de Deus através de nós, como representante.
É, então, ele mantém o controle soberano sobre todas as coisas. O diabo, por mais que exerça muitas vezes poder, está debaixo de Deus, e toda essa ideia, né? Tanto os ímpios como os Satanás. E a responsabilidade e a dependência em si mesmo. Em si mesmo ele não tem poder. Deus continua tendo poder sobre a criação, por mais que o que Deus tenha dado lá autoridade para os homens, né, governarem os animais, enfim, mas Deus continua tendo poder e o homem não tem todo o poder sobre as coisas. Ele tem um poder que foi delegado ao homem, né, a capacidade que Deus, os atributos que foram dados ao homem, tudo feito à imagem e semelhança de Deus, de forma que o homem pode criar, desenvolver, subjugar a terra. Embora Deus mantenha o controle sobre todas as coisas, pela sua santa providência, lá, sua soberania, e de alguma forma ele permite também muitas coisas acontecerem, né? E não sei. Agora o final eu fiquei meio perdido mesmo. E por isso não há motivo para se orgulhar de nada. Então, toda honra e toda glória pertence a quem? A quem tem, de fato, todo o poder. Então, pastor, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?